Quanto às visões do livro de Zacarias, nós já abordamos em outros vídeos algumas dessas visões, como por exemplo, a primeira e a oitava, no vídeo dos 4 cavaleiros. Agora, as visões, desde o anjo com a linha de medir até a visão do rolo voador, estão relacionadas com este capítulo 11 do Apocalipse, a medição do santuário e as 2 testemunhas, as quais, na profecia de Zacarias, têm como referência típica e imediata o sumo sacerdote Josué e o príncipe Zorobabel, que são instrumentos na restauração da nação e reconstrução do templo em meio à forte oposição dos gentios. O antítipo, ou seja, o cumprimento da visão, é o que vemos aqui no capítulo 11. E concederei às minhas 2 testemunhas, que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. O número 2 na Bíblia é o número da separação, da santificação e do testemunho. As 2 testemunhas, a lei e os profetas, Moisés e Elias, Josué e Zorobabel, Moisés e Arão, e o envio dos discípulos de 2 em 2 por Cristo Jesus. Também temos Barnabé e Saulo, Paulo e Silas e outros exemplos. Também o número 2 é o número da divisão, conflito e oposição, luz e trevas, sol e lua, dia e noite, judeu e gentio. Os significados simbólicos do número 2 na Escritura estão presentes aqui no capítulo 11. Como já vimos, 1260 dias corresponde a 1260 anos, que vão de 538 a 1798, abrangendo o tempo das igrejas de Tiatira e Sardes até o início da igreja de Filadélfia. As vestiduras de saco eram um sinal de luto, de profunda tristeza, ou seja, de grande aflição, de grande tribulação. As oliveiras e os candeeiros nos remetem diretamente à 5ª visão do livro de Zacarias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 14. E se alguém lhes fizer mal, das suas bocas sairá fogo, e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes fizer mal, importa que assim seja morto. Elas têm o poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Fazer fogo devorar seus inimigos e fechar o céu para não chover são uma referência ao profeta Elias e seu ministério. No entanto, o fogo no ministério de Elias descia do céu, não saía de sua boca. Para este caso, a referência é Jeremias capítulo 5, versículo 14. E eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, de modo que o fogo o consumirá. O que mostra que fogo proveniente da boca do profeta é a própria palavra de Deus, a profecia. Converter as águas em sangue e ferir a terra com pragas nos remete a Moisés. Essas descrições fazem referência à mensagem e ao poder da palavra de Deus, a lei e os profetas. Na linha futurista, muitos pensam que as 2 testemunhas são literalmente Moisés e Elias, que virão profetizar em Jerusalém durante 3 anos e meio literais, que seriam a metade da última semana de Daniel, que por sua vez é separada das primeiras 69 semanas e deslocada para o futuro, sendo também o período de grande tribulação. Outros, porém, substituem Moisés por Enoque, porque Enoque e Elias foram arrebatados sem ver a morte e teriam que morrer por causa de uma interpretação do texto de Hebreus 9 e 27, que diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Nesta interpretação de Hebreus 9 e 27, torna-se obrigatória a necessidade de todos os homens morrerem uma só vez. Mas o texto faz um paralelo entre o sacrifício e sacerdócio de Cristo e as sombras do antigo pacto. E não é o estabelecimento de uma obrigatoriedade absoluta ou uma limitação para Deus. Se não vejamos, em primeiro lugar, Enoque e Elias foram arrebatados sem ver a morte. Em segundo lugar, todos os ressuscitados por Elias, Eliseu, Jesus, Pedro e Paulo voltaram a morrer e, portanto, morreram 2 vezes. E, por fim, no arrebatamento, todos os que estiverem vivos serão arrebatados sem passar pela morte.
Os judeus se referiam à palavra de Deus como a lei e os profetas. A referência aos profetas, inclusive, aparece no texto de Isaías como o testemunho. E aqui no Apocalipse nos é dito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A palavra que Israel usa para designar as Escrituras constitui um acróstico, o Tanar, abreviação de Torá, Neviim e Ketuvim. Torá é a lei, Neviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. O texto de Malaquias, capítulo 4, é muito conhecido, principalmente o verso 5, que diz: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. Esse texto é aplicado a João Batista por o próprio Senhor Jesus e por todos os intérpretes. Mas o versículo imediatamente anterior, o verso 4, diz: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Moisés e Elias aparecem juntos porque representam a lei e os profetas, a palavra de Deus. Segundo o próprio Jesus, quem testifica sobre ele são as Escrituras. São elas que de mim testificam, disse ele em João 5,39. Jesus é a plenitude do cumprimento da lei e dos profetas. Na transfiguração, apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Ou seja, ele recebeu o testemunho da palavra de Deus, a lei e os profetas. Além disso, ouviu-se a voz do próprio Pai. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Vejamos outros textos. Lucas 24, 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Romanos 3, 21, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Mateus 5,17, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Isaías 8,20, há a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Lucas 16, 29, disse-lhe, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. 31, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quanto ao Novo Testamento, Paulo diz que o fundamento da igreja, que é Cristo Jesus, foi posto pelos apóstolos e pelos profetas. Pedro disse que os incautos torciam os escritos de Paulo, como também faziam com as demais escrituras. E no Apocalipse, João, no capítulo anterior, veja o vídeo aqui no canal, come o livro da profecia e está consciente de que a sua missão é como a dos demais profetas. Assim, o tipo das duas testemunhas são Moisés e Elias, e o antítipo são as próprias Escrituras. O cumprimento, a lei e os profetas, a própria palavra de Deus. Se as duas testemunhas são as Escrituras, por que elas estão de luto? Isso se deve ao que acontece durante o período de 1260 anos das igrejas de Tiatira e Sardes, como vimos nos vídeos das 7 igrejas e dos 4 cavaleiros. Houve guerra contra as Escrituras, perseguição, proibição e tentativas de destruição, com severas punições aos que desobedeciam. Além da perseguição religiosa, houve também perseguição secularista, ateísta, como se viu, por exemplo, na Revolução Francesa, em seu posicionamento contra a Igreja, contra as Escrituras e contra o próprio Deus. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A besta que sobe do abismo é um poder político, um império, como vimos no vídeo do capítulo 13. As 4 referências à cidade são simbólicas. Grande cidade é a Babilônia, que nos tempos do Novo Testamento é Roma. Sodoma alude à violência e imoralidade. Egito é o orgulho e a oposição política direta a Deus, que oprime seu povo e afronta o Criador. Por fim, crucificar o seu Senhor refere-se a Jerusalém, que não só em sua apostasia e rejeição ao Messias, mas também
por ser o centro espiritual de perseguição e assassinato dos profetas, como disse o próprio Senhor Jesus. Isso nos mostra que a referência é múltipla, além do fato de que, como já vimos aqui no canal, o número 4 está ligado à representação de toda a Terra. Não se trata de uma só cidade específica, mas do império da besta como um todo em sua oposição à palavra de Deus. No fim do século XVIII, a França, por ocasião da Revolução Francesa, é uma nação que cumpre todos esses símbolos, mas cremos que há também mais uma guerra às Escrituras e sua posterior exaltação, marcando o início do fechamento da Porta da Graça e o juízo das 7 taças, uma vez que o que temos relatado aqui ocorre imediatamente antes do relato da 7ª trombeta. Provavelmente teremos proibição e muita perseguição ainda com relação à palavra de Deus. Na Revolução Francesa, houve a queima de Bíblias, a declaração dos direitos humanos na forma de 2 tábuas de pedra e falas de que só se achariam Bíblias em museus, em comemorações literais, nos termos do versículo 10. Além disso, a religião foi proibida em novembro de 1793 e só voltou a ser permitida em julho de 1797. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Porém, o que aconteceu depois foi que houve um grande avivamento de traduções, interpretações e distribuição de Bíblias pelo mundo inteiro, como nunca antes na história da humanidade, com casas publicadoras de Bíblias surgindo e se espalhando por todos os lados. A própria casa do Voltaire veio a tornar-se uma delas, para assombro total de seus inimigos. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai. Eis que cedo vem o 3º. O grande terremoto do versículo 13 pode ser o grande terremoto de Lisboa, que acontece também no século XVIII e marca a abertura do 6º selo, como já vimos aqui no canal, porque acontece muito próximo dos eventos. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.